Oi, gente, tudo bom? Então, eu sou a professora Mayara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia. Faz um tempinho que a gente não tem aula de filosofia, então hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que a gente viu na sala sobre a diferença de senso comum e ciência. A gente estava estudando profundamente ciência, nós já vimos alguns métodos científicos, nós já vimos algumas características diferenciais, nós já vimos um pouquinho qual é o objetivo das ciências da natureza, das ciências exatas, e hoje nós vamos ver as ciências humanas, porque no final da aula passada eu falei para vocês que as ciências da natureza e exata tem um método mais bem certinho, mais exato, um pouquinho mais conceitual. Já as ciências humanas, ela tem que trabalhar um pouquinho diferente, porque nós estamos trabalhando com seres humanos, e os seres humanos muitas vezes não são exatos, às vezes têm pensamentos diferentes. Então hoje nós vamos ver as principais, antes de entrar no próprio método da ciência humana, que vai ser na próxima aula, nós vamos primeiro ver as principais dificuldades, o que nós devemos evitar se a gente for abordar um tema das ciências humanas. Por exemplo, na feira científica que nós temos o projeto na escola, geralmente no terceiro bimestre, nós vamos ver aí que tem projetos para a área das ciências da natureza, das ciências exatas, mas sempre tem um tema que é social, que é relacionado às ciências humanas. Então, nós vamos ver quais vão ser as principais dificuldades e o que nós devemos evitar para que não aconteça da gente cometer um grande erro com as ciências humanas. As ciências humanas não é brincadeira, as ciências humanas não é fácil, as ciências humanas, pelo contrário, tem muitas dificuldades, nós temos que fugir de muitos erros para poder ser científico. Então, ciências humanas não é tão fácil assim não, gente. Ciências humanas tem todo um método e tem as suas barreiras e suas dificuldades. E hoje nós vamos ver isso. Quais são as principais barreiras das ciências humanas que nós temos que evitar, caso a gente vá falar de algum tema das ciências humanas. Por exemplo, a filosofia, já indo para um pouquinho para a história, a filosofia antes era a mãe de todas as ciências, a gente viu isso na aula passada. A filosofia era a mãe de toda a ciência, a filosofia, ela abordava todo o comportamento humano, então todas as outras ciências vinham da filosofia, a química, a física, depois elas foram se separando. A ciência da natureza, as ciências exatas primeiro, mas as ciências humanas ficou um bom tempo ali aclopada, ali junto, sabe? Incluída na filosofia. Então nós vamos ter aí o comportamento por muito tempo incluído na filosofia. Só que ali no século XIX, já com a necessidade de separar todos os conhecimentos, a gente viu um pouquinho sobre a segregação dos conhecimentos, né? Com a necessidade de segregar os conhecimentos, segrega e tira muitas coisas da filosofia, começa a ter objetivos diferentes, métodos diferentes, e aí nós vamos ter várias ciências, como a história, como a geografia humana, as ciências artísticas, nós vamos ter a psicologia e aí a sociologia, uma das mais recentes, a sociologia. Então nós vamos ter várias ciências humanas e, claro, cada um com seu objeto. Mas qual a característica principal das ciências humanas? Enquanto as outras ciências, como a ciência da natureza, as ciências exatas, elas estudam muito o que está fora do ser humano, toda ciência humana vai focar no próprio sujeito. Toda a ciência humana foca no ser humano, seja ele com relação ao meio ambiente ou seja ele com o próprio inconsciente. Ou seja, o ser humano é um universo tão grande, dizem que cada cabeça é um universo, né? E realmente é, gente. Já é complexa a psicologia estudar o inconsciente, o consciente, né? A psicanálise estudar o inconsciente e o consciente de cada ser humano. Agora imagine, né, ampliar para todas as outras partes do ser humano e também com o contato que o ser humano tem com o meio ambiente. Então é claro que o estudo das ciências humanas é muito complexo, muito profundo. Se cada cabeça é um universo, então quer dizer que o estudo das ciências humanas é muito abrangente, é muito amplo. Então vamos ver aqui. Então, as principais dificuldades. Primeiro, a complexidade. Por que a complexidade? A gente não pode reduzir o ser humano. Como eu falei para vocês, os seres humanos são complexos. Alguns têm uma visão de mundo diferente dos outros. Alguns têm medos diferentes, né? Com certeza, as nossas experiências fazem com que a gente tenha certas limitações diferentes. Talvez eu tenha medo do escuro. Talvez você tenha medo de outra coisa. Então, o medo é algo próprio de cada ser humano. O ser humano, ele é cheio de complexidades. Complexidade é de não ser tão simples, né? Tem muitas coisas ligadas, uma coisa leva a outra. Então, ele também é cheio de impulsos,
Tem coisas que nos motivam, tem coisas que não, a gente não gosta muito. Tem coisas que a gente vê, a gente fica motivado. A gente, por exemplo, série. Tem pessoas que gostam de maratonar séries, mas tem outras pessoas que não gostam de nada disso. Tem pessoas que não gostam nem de assistir filme, não gostam de série porque acham cansativo. Tem pessoas que são assim. Então, tem coisas que nos impulsiona, que nos move, que nos dá paixão. Tem outras pessoas que o mesmo objeto é tediante, não gosta. Então, o ser humano é muito complexo. Por exemplo, tem desejos diferentes, alguns têm sonhos diferentes. Enquanto alguns sonham ter muito dinheiro, outros sonham ir para um interior, para uma fazenda, se esconder, onde ninguém possa ver, na maior tranquilidade. Enquanto outros querem ficar em cidades grandes e movimentadas. Enfim, nós temos vários tipos de sonhos, vários tipos de angústia, nós temos vários tipos de memórias, e a memória vai ser interessante porque cada um vai ter de uma forma especial a sua memória, construir o seu próprio ser. Cada um tem o seu próprio ser e cada um tem suas próprias experiências. Então, não podemos reduzir o ser humano. O ser humano ele é complexo, nós temos que analisar todas as vertentes dos seres humanos. Então, um exemplo aqui é a motivação do voto. Você lembra na qual foi a última pessoa que você votou? Talvez vocês são do segundo ano, talvez vocês ainda não tenham idade para votar, para escolher alguém. Mas com certeza você pode perguntar para as pessoas que estão próximas de você quem foi que elas votaram na última vez, qual foi a pessoa que ela votou da última vez. E pode perguntar para essa pessoa o porquê que ela votou nesse candidato, porquê que essa pessoa votou nesse político, nesse candidato. E aí ela vai te responder. E aí você pode perguntar se ele realmente fez isso que ela esperava, que essa pessoa esperava, ou se esse candidato decepcionou essa pessoa. Você vai ter uma resposta clara sobre isso. Então nós somos motivados por muitas vezes por questões diferentes. Então quando a gente vota no político, a gente é motivado em algo que a gente viu nele, algo que ele falou. E muitas vezes, quando ele não cumpre isso desmotiva a gente, né? E faz com que a gente acredite que a política não tem jeito. Muitas pessoas já desistiram da política. E aí, muitos países, já pelo contrário, são países muito envolvidos com a política. E quando algum candidato, ou algum eleito, alguma pessoa eleita, ela faz alguma coisa errada, os membros da população estão lá no pé, pedindo, muitas vezes está lá cobrando para que o governo ele age da forma que prometeu. E aí, quer dizer que os países, até mesmo na hora de eleger alguém, têm experiências diferentes, motivações diferentes. Alguns países votam em presidente, votam em governador, votam em prefeito por algum motivo específico. Já outros países votam em outros caras com objetivos completamente opostos. Então, se você analisar, a cabeça do ser humano é muito complexa. O que você acha certo aqui no país, para outro país é completamente errado e absurdo. Outra é a experimentação. As ciências humanas, você pode fazer esse método de experimentação quantas vezes for, que se você repetir a mesma fórmula, vai dar o mesmo resultado. Nas ciências humanas não pode ser assim. Por exemplo, se eu estudo aula de português, todas as vezes, eu posso ver esse vídeo 3, 4, 10 vezes. Toda vez que eu assistir a aula de português do Felipe, a mesma aula, eu vou perceber algo que na primeira vez eu não vi. Eu vou perceber algo que na segunda vez eu não senti. Eu vou perceber algo que nas outras vezes não aconteceu. Então, todas as vezes que eu experimento algo novo, com certeza, nas ciências humanas vai ter um resultado diferente. Então, se na química com a Eliane, que vocês colocam jaleco, aí vocês vão lá para o laboratório, aí você coloca o elemento A, agora vem as meninas superpoderosas, o elemento A, o elemento B, e aí você joga, aí forma o mesmo resultado, que nem as meninas superpoderosas, que o doutor ele vai lá, coloca a fórmula X, coloca outros elementos e nasce as meninas superpoderosas. É a mesma coisa para a química. Se você colocar A e B, o resultado vai ser C. Tem que ser na mesma medida. Se for na mesma medida, os mesmos elementos, vai dar o mesmo resultado. Nas ciências humanas não é assim. Quanto mais eu coloco repetidas vezes para aquela pessoa, repetidas vezes ela vai ter experiências diferentes. Repetidas vezes ela vai tirar algo novo. Por exemplo, quando eu estou estudando português com o Felipe, todas as vezes que eu vejo um vídeo dele explicando sobre vírgula, eu aprendo uma coisa diferente. Eu vejo algo diferente. Então, isso é com ciências humanas. Tem uma parte de português que é ciências humanas. Tem uma parte, a história está completamente dentro das ciências humanas. Então, todas as vezes que eu trabalho com ciências humanas, eu não posso fazer só pela experimentação.
porque toda experimentação vai dar um resultado diferente. Outra dificuldade é a matematização. Como assim? Inclusive, algumas pessoas fazem até memes, né, dizendo que ciências humanas passa longe de matemática, que não sabe calcular. Não sei se é bem assim, né? Muitas pessoas das ciências humanas se dão muito bem, né? Por exemplo, geografia tem uma parte ali que é matemática, tem ali uma parte de estatística, né? Uma boa parte da psicologia também tem ali cálculos. É claro que as ciências humanas também têm algumas áreas que vão mexer com a matemática. Então, isso quer dizer que o problema das ciências humanas com a matemática não é o cálculo em si, mas é que nenhum ser humano ele vai ser exato. O que eu posso fazer é chegar numa estatística, numa aproximação, mas eu nunca vou ter um resultado absoluto nas ciências humanas. Por exemplo, se eu pego 10 pessoas e eu faço a mesma pergunta, 9 concordam, mais um vai discordar. Eu posso ter 50 alunos na sala. Aí, 90% não gostaram da aula, mas vai ter 10% que vai gostar. Ou então o contrário. Por quê? Porque quando a gente está tratando de seres humanos, nós precisamos entender que nós não vamos chegar no absoluto. 1 mais 1 vai dar 2. Não. Nas ciências humanas, 1 mais 1 pode ser infinitas ideias, infinitas concepções, e aí a gente nunca vai chegar num número exato, nunca vamos chegar no absoluto. Então, nós vamos ter aí também o outro elemento que é a subjetividade, ou seja, cada pessoa tem sua própria projeção de vida, o que quer ser e o que já passou. Então, isso faz com que a pessoa tenha objetivos diferentes e olhe diferente o mesmo objeto. Faz com que a pessoa, por exemplo, se a minha vida toda eu morei num prédio, no topo do prédio, então a maior parte da minha vida eu vi as pessoas de cima para baixo. Agora, se a minha vida toda eu nunca subi mais do que 2 andares, eu sempre fiquei no térreo, eu sempre morei em lugares baixos, eu olho, a minha visão é de baixo para cima. É claro que isso foi uma metáfora. No nosso dia a dia, a gente não consegue ver ou tem dificuldade para ver a realidade do outro porque a gente tem uma experiência própria, uma experiência que a gente viveu e a gente tem dificuldade para entender a experiência do outro. E aí a gente pode cometer o erro de tomar partido, de querer falar bem de alguns e de outros a gente fala mal porque a gente não conhece. E aí, na parte das ciências humanas, a gente precisa buscar ser neutro, ou seja, eu preciso estudar sobre aquele objeto, eu vou estudar sobre esse objeto, mas eu vou buscar ser o máximo possível neutro. Eu não vou colocar todas as minhas emoções dentro, porque se eu colocar todas as minhas emoções dentro do meu estudo, eu vou privilegiar uma área e vou excluir a outra. E geralmente eu vou privilegiar aquela que eu gosto, e aí a que eu não gosto eu vou tacar o pau, eu vou falar mal e acabo, ou às vezes até excluindo, deixando como invisível. E aí nas ciências humanas nós precisamos procurar ser neutros. Quer dizer que a gente vai sempre ser neutro? Não, porque cada um carrega a sua própria bagagem. Mas a gente tem que procurar pelo menos ser o máximo possível de neutro. Claro que a gente nunca vai conseguir 100%, porque as ciências humanas não trabalham com 100%. Mas a gente tem que procurar pelo menos 90% ser neutro. Tentar respeitar a visão do outro, tentar respeitar a história do outro, tentar não priorizar um ou outro, mas tentar incluir os dois e tentar entender as duas realidades que você está trabalhando. Então a gente tem que procurar aí a neutralidade. Por exemplo, um historiador escrevendo do seu próprio tempo. Para o historiador é mais fácil você estudar um objeto de outro período, de outra época. Por quê? Porque o historiador estudando os egípcios, aí ele vai se chocar menos com as coisas que os egípcios faziam, porque os egípcios faziam muitas coisas que para a nossa cultura é bizarra. Outros achavam muito legal algumas práticas dos egípcios. Os romanos também. Aí você vê lá os romanos todos fortes, mas eles tinham práticas que na nossa sociedade não é bem aceita. Então, se você for estudar um povo antigo, você fica assim mais à vontade, porque não está falando do teu povo, está falando do povo dos outros, então é mais fácil falar dos outros. Agora, quando você fala do seu, você tem mais dificuldade. Um historiador falando do seu tempo, ele vai privilegiar o partido que ele vota, ele vai privilegiar o tipo de família que ele tem, vai privilegiar a área que ele vive, vai privilegiar o país que ele mora, ou então vai privilegiar aquilo que ele acha certo e vai esconder aquilo que é errado, o que ele acha que é errado. Então isso aí é a subjetividade.
E a liberdade aqui nas ciências humanas não vai ter leis universais. Por exemplo, Newton ele vai estabelecer algumas leis sobre a gravidade. Nas ciências humanas não tem como dizer lei da desigualdade social. Vai ter compreensão da desigualdade social. Análise do porquê que talvez chegou ali a desigualdade social naquele ambiente. Então, como nós não temos uma lei, siga esse passo como se fosse uma fórmula de bolo, nós vamos ter aí correntes de pensamentos. Nas ciências humanas, geralmente tem correntes de pensamento. Por exemplo, na literatura, nós temos correntes literárias. Várias pessoas que vieram interpretar o seu momento, o seu espaço na literatura e escreveram isso, expressaram isso na literatura. Na história, por exemplo, nós vamos ter corrente positivista, que também vai cair em filosofia, corrente marxista, nova história. Nós vamos ter aí na filosofia várias correntes, também o positivismo, como tem em história também, e nós vamos ter várias correntes em psicologia, e a pessoa escolhe qual que ela acha melhor. Se ela quer fazer algo diferente, ela tem que estudar muito. Lembra lá que introdução à filosofia, eu não posso achar alguma coisa, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar profundamente para depois elaborar uma tese que possa fazer sentido e que dentro da comunidade científica pode ser aceita como uma corrente de pesquisa. Então, as ciências humanas não tem uma lei, né? Uma lei. Tem correntes de pensamentos, né? Ou econômica, ou social, ou idealista, ou materialista, e aí você escolhe a que você se identifica mais e colabora com ela. Então, por hoje nós vamos ficar aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.